por isso, durante a manhã, segundas e terceiras qualificações. Fica aqui já agora um esclarecimento relativamente a decisões posteriores do Colégio de Comissários. Gonçalo Rocha foi desclassificado da corrida de iniciados, terceira qualificação por causa do toque que deu na Rafaela Barbosa na parte final da corrida e que fez a piloto do Citroën Saxo atravessar-se e ficar parado na pista. O Lionel foi deu em Jorge Machado no final de uma das séries dos S1600. Na altura tínhamos dito que parecia-nos que o carro de Jorge Machado tinha perdido rendimento em plena curva e depois o Lionel Sampaio acabou por empurrar o carro à entrada da reta da meta e depois houve o toque do Joca Gonzaga deixem-me só trocar aqui de microfone. Mas houve o toque do Joca Gonzaga na corrida de kart cross. Ele na partida foi otimista e atravessou-se, partindo do lado de fora, chegou à curva e cortou para dentro e acabou por deixar o Luís Almeida atravessado. O Colégio de Comissários Esportivos entendeu que não havia razão para penalizar e o Joca Gonzaga acabou por ser confirmado como vencedor dessa série de qualificação. Foi a terceira dos kart cross. Nesta altura temos em pista os pop cross 2 cavalos, Domingos Violante, Ramiro José e Luís Rosa são os homens que estão em pista. A pista acabou de ser regada, portanto os carros de pop cross acabam por sair para a pista e fazer uma espécie de limpeza da rega, acabam por fazer escoar a água que fica acumulada em algumas zonas da parte de terra deste traçado de Mação. Nós íamos começar para mostrar uma peça em que os pilotos dizem como é que passaram as suas férias, como é que desligaram do ambiente de Rallycross. Vamos fazer isso depois desta demonstração do Pop Cross para iniciarmos estas finais que toda a gente está à espera. Exatamente, por isso vamos ficar com os Pop Cross agora nos próximos 5 minutos. Os carros que nos anos 70 animavam as pistas de off-road em Portugal, corridas com imensos carros, tanto Citroëns Diane como Citroëns 2 cavalos, e há um grupo de entusiastas que ainda mantém vivo o espírito do Pop Cross e ainda fazem algumas corridas de demonstração, nomeadamente mais na zona do centro do país, na zona do oeste, e aqui Mação mais uma vez a receber uma prova de demonstração destes carros que utilizam os motores de 600 cm3 arrefecidos a ar, que eram os motores que equipavam o Citroën 2 cavalos, o Citroën Diane. Ainda equiparam o Citroën Méhari e também as versões base do Citroën Visa. Isto de falar de Citroëns, Dianes, Méharis, Visas e tal, isso é coisa para quem já tem umas dezenas de anos de idade. Eu não sei o que isso é. Ou então para quem se interessa por automóveis. Pois é isso, mas neste caso em particular não conheço. Nesta altura, Ramiro José no Citroën Diane é quem lidera, Domingos Violante vem logo atrás. Os Citroën Diane fazem voltas na casa dos segundos 50, 51. Só para se ter uma ideia, os iniciados fazem voltas na casa dos 39 segundos, 38, 40. Portanto, está aqui a diferença de... Está aqui a diferença de uns para... em termos de andamento e de tempos por volta de uns para os outros, para se ter a ideia. Obviamente que os carros de Pop Cross não são tão performantes como os carros modernos, mas pronto. Vale pelo espetáculo de ver estes carros que nos fazem reviver os tempos do off-road do passado. Os carros a completar a sua quarta volta, eles têm corridas de 6 voltas. O Luís Rosa está hoje a andar um bocadinho menos do que ontem. Mas está a andar agora de tarde um bocadinho melhor que de manhã. Ah, é? Ele de manhã perdia 6, 7 segundos por volta para os adversários, para os mais rápidos. E agora está a perder 4 segundos. A melhor volta é de Domingos Violante, a terceira volta, 49,284. Segunda melhor volta para o Ramiro José, que foi a quarta volta com 50,052.
e a melhor volta de Luís Rosa é de 54,755, portanto está a perder 5 segundos. O Popcross era uma modalidade muito interessante, não tanto pelo andamento dos carros, porque já na altura os 2 cavalos e os diantes não eram carros propriamente rápidos, mas porque era uma modalidade que juntava muita gente em pista e as molhadas sempre foram um garante de espetáculo no desporto automóvel. Também não podem andar com grande velocidade porque depois a segurança também não é a mesma, não é? Isto não vira, Convenhamos que isto inclina-se, mas não vira, normalmente. não vira, Não mas vira, está um bocadinho atenção. desprotegido. Não vira mais do que num carro normal. Não faz milagres, como é óbvio, mas apesar destes carros se inclinarem muito, eles não se pensa que eles por se inclinar viram com mais facilidade do que os carros normais. Agora, é verdade que isto é uma estrutura de segurança. A única coisa que terá evoluído relativamente à década de 70 será a própria concepção do roll bar, que deverá, e é garantidamente, isso com toda a certeza, é mais robusto e protege mais do que os roll bars que se usavam naquela época, porque naquela época o desporto automóvel Praticamente nem se usava. usava-se, o Popcross sempre usou roll bar. A única coisa que fizeram foi retirar as portas traseiras, porque o objetivo era reduzir o peso ao máximo, porque os motores já não eram muito potentes, tinham 28 ou 30 cavalos, e quaisquer 10 ou 20 quilos acabavam por ter algum efeito na performance do carro, e notava-se logo. Portanto, os carros estão assim um bocadinho desprotegidos. Estão um bocadinho desprotegidos, mas não são de todo inseguros. E hoje em dia as pessoas não facilitam na concepção de roll bars, até porque a própria carroceria destes carros não terá uma resistência em caso de capotamento que têm os carros normais. E os carros normais, a carroceria já não tem muita resistência ao capotamento, portanto tudo fica dependente da capacidade que o roll bar tem de absorver o impacto do carro virado de rodas para o ar. Estamos na última volta. Ramiro José vai a caminho de receber a bandeirada dos xadrez, ela já está a ser mostrada, mas o carro ainda vem a caminho. Tem tempo. Tem, sim senhor. Domingos Violante é o segundo e Luís Rosa é o terceiro classificado, portanto termina assim aqui esta prova de demonstração do Popcross com o Citroën Diane e 2 cavalos. Então agora, se calhar antes das finais, passaríamos Sim, a peça das férias. Podemos avançar para a peça das férias, Mauro. Como é que os pilotos passaram as suas férias? E se calhar vamos ter que interrompê-la se a grelha for muito rápida a formar-se.